Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa aula de introdução ao estudo da biologia vegetal e hoje nós iremos destrinchar aqui a célula vegetal. Essa é uma primeira análise acerca da célula vegetal e posteriormente a gente vai dar uma olhada em aspectos evolutivos aí, tá bom? Então vem comigo após a vinheta. Gurizada, quando vocês olham uma célula vegetal, o primeiro aspecto que eu acho que já deve ser bem consolidado na mente de vocês é que nós estamos comentando de uma célula eucarionte, ou seja, é uma célula formada aí por vários compartimentos membranosos. Por exemplo, ser citado aqui o envoltório nuclear, que vai delimitar o material genético dentro do núcleo, o sistema de endomembranas, como o complexo golgiense, o retículo endoplasmático rugoso, liso, a presença de organelas, como por exemplo o cloroplasto, mitocôndria. E aí a nossa aula, essencialmente, ela vai destrinchar alguns aspectos que são, assim, de certo modo, cruciais para que a gente consiga compreender o que é uma célula vegetal. Beleza? Então vamos lá? O primeiro ponto a ser destacado aqui é acerca da parede celular. Acredito eu que vocês já devam ter uma noção intuitiva do ensino básico, aí, ensino fundamental ou médio, acerca da membrana da parede celular. Basicamente, a parede celular é uma estrutura adjacente à membrana plasmática e ela tem um aparato de várias funções na célula vegetal. Então, a gente vai começar a destrinchar cada um desses pontos agora, tá bom? Vamos lá. O que é importante vocês se aterem quando a gente comenta da parede celular? O primeiro aspecto é que a parede celular está diretamente atrelada com uma proteção extracélulas. Além disso, ela é uma constituição dependente do tipo celular, ou seja, o tipo de parede celular vai diferir a depender do tipo de célula que a gente está comentando, como por exemplo, no caso da célula vegetal, a gente vai ver que ela é basicamente formada por amido, e a gente vai ver que tem lignina e outros componentes. Mas, por exemplo, uma célula bacteriana, por exemplo, também apresenta parede celular. No entanto, a constituição bioquímica difere-se da célula vegetal. Na célula bacteriana, por exemplo, nós temos a presença de peptídeo glicano. E, consequentemente, numa célula fúngica, por exemplo, a gente tem a presença de quitina. O aspecto importante a ser destacado é que a parede celular está diretamente atrelado com o processo de proteção. E a sua constituição bioquímica é dependente do tipo celular. Beleza? Não menos importante, se atenham que a função da parede celular está diretamente com uma função de restringir a distensão do protoplasto, ou seja, consequentemente, a função da parede celular é dar dimensões e um tamanho fixo à célula vegetal, tá? Não menos importante, também é de interesse que vocês saibam que a função da parede celular está diretamente atrelada também com componentes aqui presentes no protoplasma. E aí, como eu falei para vocês, é uma estrutura que vai determinar o tamanho e a forma da célula. É uma estrutura semi-rígida, ela não pode ser totalmente rígida, porque isso acabaria impossibilitando o fluxo de materiais para dentro da célula. Ela é uma estrutura totalmente permeável, pode também ser considerada aqui como uma estrutura de revestimento e, não menos importante, é de interesse que vocês saibam que se trata de uma estrutura com grande resistência à tensão, ou seja, ela evita com que haja aí um colapso se eventualmente essa célula sofrer um choque mecânico. Em especial, quando a gente está comentando ainda de uma célula vegetal, quero destacar que a parede celular ela é constituída por algumas porções. Nós temos a parede celular primária, essencialmente formada por pectina e hemicelulose, a parede celular secundária, constituída aqui por celulose, nós temos uma porção denominada como lamela média, formada por pectina e carboidrato, e nós temos aqui a presença dos plasmodesmos. A gente vai começar a destrinchar nessa aula cada um desses pontos, tá bom? Então vamos lá. A parede celular primária, ela é basicamente formada aí pelas primeiras camadas da parede celular e é uma camada externa depositada durante o crescimento da célula. Então, se nós dermos uma olhada aqui nessa microscopia, o primeiro aspecto a ser destacado é que a parede celular primária é aquela primeira que surge
e é uma camada essencialmente externa, e ela está diretamente atrelada aqui durante o crescimento da célula, tá bom? A parede celular secundária, por sua vez, ela é mais interna, então se nós olharmos aqui nessa microscopia, percebemos que ela está mais interna e essencialmente ela é o depósito de células adicionais que podem ou não acontecer aqui na célula. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é a grande sacada de tu ter uma parede celular secundária? A presença de tu ter uma presença dessa segunda parede celular aqui é que você aumenta drasticamente a resistência dessa célula, tá? Acrescido a isso, nós temos aqui a lamela lamédia, que nada mais é do que uma estrutura que vai unir uma célula a outra, ou seja, essencialmente a lamela lamédia ela une as células vizinhas e forma uma camada delicada pelas quais você tem aqui a presença essencialmente de pectina e carboidrato. Então, ó, aqui está a lamela lamédia, tá bom? E por fim, nós temos aqui a presença dos plasmodesmos. Os plasmodesmos, perdão, essencialmente seriam como pequenos filamentos citoplasmáticos, ou seja, eles formam uma espécie de uma ponte e, consequentemente, elas conseguem atravessar a parede celular. A função essencial de você ter o plasmodesmo, que é essas estruturinhas aqui, é justamente você interligar o protoplasma das células fornecendo uma via de transporte, ou seja, a ideia de você ter essas pontes aqui, de certo modo, citoplasmáticas, é que você facilita o intercâmbio de substâncias entre uma célula e outra. Beleza? Então aqui tem uma outra esquematização acerca de um plasmodesmo. Então percebam que tu tem uma célula 1 e uma célula 2. A presença dos plasmodesmos viabiliza um transporte aqui citoplasmático muito mais eficaz, tá? Aqui tem uma outra esquematização acerca de uma célula vegetal. Notem aqui a presença dos plasmodesmos, tá? E aí, quando a gente comenta acerca da essência bioquímica, ou seja, a base molecular presente aqui na parede celular, a constituição basicamente vai variar a depender do tipo celular. Então, você tem essencialmente celulose, lignina ou pectina. Então vamos dar uma olhadinha aí acerca disso. A celulose, que nada mais é do que um polímero aqui de cadeia longa, formado essencialmente por glicose, é classificada aí como um polissacarídeo ou simplesmente carboidrato, se preferirem. E quando a gente está falando de celulose, a grande sacada é que ela está diretamente atrelada com rigidez, tá? Um aspecto importante é que, quando a gente está falando dessa celulose aqui, ela consegue ser digerida, por exemplo, por ruminantes, mas em contrapartida pelo ser humano, ela não consegue. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que que acontece essa clivagem da celulose nos ruminantes e no ser humano não? E a resposta para isso, gurizada, é o seguinte: quando você pensa em um ruminante, como por exemplo uma cabra ou um boi, eles apresentam ali alguns micro-organismos simbióticos no intestino e esses organismos eles conseguem viabilizar essa clivagem. E aqui está diretamente atrelado também com o tipo de ligação que você tem entre as glicoses, que aqui é uma ligação beta 1,4, tá? Você tem aqui a lignina, que pode ser também chamada de liina, tá? Que é uma molécula tridimensional amorfa, observada aqui em plantas terrestres, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que que é a lignina? A lignina é basicamente uma substância, é uma molécula que está diretamente atrelada aqui com conferir rigidez, impermeabilidade e, consequentemente, resistência aí contra ataques biológicos aos tecidos vegetais, tá? E tu tem a presença aqui da pectina, que é um polissacarídeo aqui, essencialmente multifuncional, tá? Então, consequentemente, ele está atrelado com um leque de várias funções, mas essencialmente ele está atrelado aqui com a união da intercelular. Então, ele consegue manter as moléculas, as células unidas. Outro aspecto importante a ser pontuado acerca da célula vegetal é quanto aos cloroplastos. Os cloroplastos, acredito eu que vocês já devam quase que automaticamente lembrar de fotossíntese, porque é um principal processo atrelado a eles, tá? E o cloroplasto, ele está atrelado com o processo fotossintético, que nada mais é do que a captação da energia luminosa e conversão dela em energia química.
Dentro do cloroplasto você tem aqui a clorofila, que é um pigmento, tá? Ele se apresenta sobre a forma ovoide ou ovulada, tá? É uma organela membranosa, então ela tem uma dupla membrana e ela pertence aqui ao grupo dos plastídeos. Não menos importante, vocês precisam se ater que ela apresenta duas membranas, como eu falei anteriormente, uma membrana externa e uma membrana mais interna, tá? E aí, o que vocês precisam se ater? Dentro dos cloroplastos, você tem a presença aí de várias proteínas e pigmentos, dentre os quais a gente comenta as clorofilas e os carotenoides, tá? Que são basicamente pigmentos aqui lipídicos, tá? Que estão embebidos dentro da membrana aqui do tilacoide. E os tilacoides, por sua vez, eles se organizam em pilhas que a gente chama de grânulos, tá? E aí, consequentemente, tu tem uma espécie de um fluido que está aqui compartimentalizado, que é o estroma, que seria basicamente análogo, ou seja, parecido à matriz mitocondrial, tá? E o grano aí, por sua vez, ele é conectado por membranas às lamelas aqui do estroma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para vocês não ficarem perdidos. Então, você tem aqui a presença dos tilacoides. Os tilacoides, por sua vez, eles se organizam em pilhas, e essa pilha nós chamaremos aí justamente de tilacoide, tá? E aí tu tem a presença aqui também, tilacoide não, perdão, grânum, perdão. E aí você tem uma membrana fluida aqui, que é justamente essa porção aqui que a gente chama de estroma. E aí, acerca dos cloroplastos ainda, você precisa se ater que tem o envelope, que nada mais é do que essa dupla membrana externa, que vai delimitar o tilacoide. O tilacoide é essas estruturas discoidais que estão aí no interior, no qual a gente vai encontrar clorofila, carotenos, xantofilas, que são tudo essencialmente pigmentos. O grano nada mais é do que o conjunto de vários tilacoides, ó. Então, vou até botar aqui bonitinho para vocês verem, ó. Então você tem um tilacoide, o tilacoide ele se organiza sob a forma de discos, e esses discos a gente vai chamar justamente de grânum, tá? Que nada mais é do que essas pilhas de tilacoides. Nós temos aqui a lamela lipoproteica, que são basicamente pontes que vão ligar aí os tilacoides. E nós temos aqui o estroma, que nada mais é do que uma matriz proteica, onde a gente pode encontrar aqui, essencialmente, DNA, RNA e ribossomos, que se apresenta aqui sob a forma de um coloide. Não menos importante, a gente precisa se ater que os cloroplastos eles são produzidos a partir de um proplasto, tá? Na presença de luz. Então você tem aqui o proplasto e esse tem aí a diferenciação em leucoplastos, que são associados aqui com armazenamento, o cloroplasto, que está associado com a atividade fotossintética, e o cromoplasto, que está associado aqui com atração. E aí os plastídeos eles podem ser aqui denominados como proplastos, que são precursores aí dos demais plastídeos, presentes em células aqui do meristema, que a gente vai comentar lá na nossa aula de histologia. Nós temos o cloroplasto, que aí portam pigmentos fotossintéticos, que no caso é a clorofila. E nós temos aqui o cromoplasto, que é porta pigmentos carotenoides, geralmente amarelos, alaranjados ou avermelhados, tá? Que estão encontrados essencialmente em estruturas coloridas, como por exemplo pétalas, frutos e algumas raízes, e são basicamente derivados aqui de cloroplastos. Os leucoplastos são basicamente plastídeos sem pigmentos e eles têm aí a função essencial de armazenar substâncias, como por exemplo os amiloplastos, que armazenam aqui amido, a gente encontra isso aqui em tubérculos de batatinha inglesa, tá? O proteineoplasto, que armazena proteínas, e anuloplasmo, lipídios, e aí a gente vai ver que existe vários tipos de leucoplastos, tá? Mas aqui tem algumas exemplificações acerca disto, tá? Então tem aqui o plastídeo, apresenta um proplastídeo, e ele se diferencia em cloroplasto, leucoplasto, o leucoplasto, que são basicamente aqui plastídeos associados com armazenamento, se diferencia em outros tipos, tá? Posto isto, ainda é de interesse que vocês saibam que quando a gente comenta de uma célula vegetal, apresenta aqui vacúolos, tá? E esses vacúolos são extremamente grandes, tanto é que eles conseguem essencialmente aí, ocupar cerca de 80 a 90% do volume total de uma célula, tá? Nas células jovens, os vacúolos são menores e mais numerosos, e posteriormente, conforme essa célula vai envelhecendo, eles vão se
coalescendo, ou seja, eles vão se unindo com o processo de amadurecimento, tá? Os vacúolos são basicamente estruturas que são derivadas do complexo golgiense, tá? Então, basicamente, você tem aqui, ó, a formação do vacúolo, como que se dá? Você tem um vacúolo menorzinho, e aí você tem a presença do complexo golgiense que vai formando isso, né? Quando a célula é novinha, ela tem vários vacúolos aqui bem numerosos e menor. Conforme essa célula ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, você vai tendo aqui a união desses vacúolos até que você forma um grande vacúolo. E aí, basicamente, os vacúolos eles são delimitados por uma membrana que a gente chama de tonoplasto. E dentro desse vacúolo você tem água, açúcar, proteínas, pigmentos, como por exemplo antonicianinas, cristais de oxalato de cálcio e etc. E consequentemente, muitas das vezes, está aqui associado com funções de defesa, que são substâncias ergásticas, tá? E numa situação na qual tu tem acúmulo de soluto, é, é justamente o vacúolo que produz uma força osmótica para a absorção aí de água pelo vacúolo, tá? E a turgescência gerada aí mantém o porte ereto aí das plantas herbáceas, por exemplo. Então aqui, ó, se tem um tonoplasto, que é justamente essa membrana que delimita aqui o vacúolo, e dentro dela você tem várias coisas, tem sais, carboidratos, proteínas e etc, tá? E aí, não menos importante, como eu falei para vocês, dentro dos vacúolos nós temos aqui essas substâncias ergásticas, que basicamente não são organelas aí protoplasmáticas, tá? Mas podem ser aí produtos de reserva ou produtos de metabolismo celular. Então, quais são os exemplos clássicos que você pode ter aqui? Amido, proteínas, óleos, ceras, taminos e etc. E como eu falei para vocês, é justamente o vacúolo que consegue fazer a regulação osmótica, ou seja, ela que consegue regular o valor, o teor hídrico dentro de uma célula vegetal. E, não menos importante, a gente ainda pode comentar que os vacúolos estão atrelados aqui com o armazenamento de substâncias, tá? Acúmulo de proteínas, íons e outros metabólitos, tá? E, essencialmente, aqui com o controle hídrico da célula vegetal. Então, tem aqui uma esquematização de uma célula vegetal. Percebam que o vacúolo essencialmente cobre boa parte da célula vegetal. Aqui tem uma outra esquematização e, não menos importante, a gente precisa se ater que na célula vegetal acontecem os mesmos rolês que a gente possa imaginar numa célula animal. Então, se tem síntese proteica, tem divisão celular e etc. O que vai diferir é que quando a gente comenta de divisão celular, você não tem a presença de centríolos aqui em vegetais superiores, tá? Como, por exemplo, angiospermas e gimnospermas, mas você tem aí a presença de centríolos em vegetais inferiores, como briófitas e pteridófitas. E aí você vai ter uma divisão celular um pouquinho diferente se comparada à célula animal, beleza? E era isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, dá um like, comenta aí, que vai me ajudar bastante, tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula. Fui!